Marcinho, por favor. Vamos lá. Agenda cristã. André Luiz, lição 43, problemas pessoais. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos, cabe-nos executá-la por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios, provém do nosso esforço de resistência para o bem. A esperança fiel não nos fixa no coração, através de simples contágio. É fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é fonte cristalina, inexorável do Espírito eterno. O conhecimento real não é a construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É altível pela nossa Atingível. boa, é atingível, perdão, pela nossa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Bom, a mensagem ela fala nitidamente sobre o nosso progresso espiritual, né? Depende do esforço totalmente nosso, dessa iluminação da nossa consciência moral, né? E da nossa boa vontade também, né? Esse esforço depende da nossa boa vontade e para a gente vencer as nossas dificuldades e essas sombras que ainda nos acompanham, né? Porque faz parte da gente. São os personagens, como o Valdemir fala, né? Vários personagens de várias encarnações e a Joana também fala sobre isso, né? Que é difícil a gente lidar com um monte desses, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Um monte desses eus dentro da gente e a gente organizar todos esses sentimentos, né? Para a gente poder prosseguir. Alguém mais? Denir, Oi. Silvânia, é, Silvânia. boa noite a Diga. todos. Eu uma vez escutei, eu não sei exatamente onde foi, mas eu não sei se foi em algum programa da rádio, eu escutei. Oi, é que travou aqui, vocês estão me Isso. ouvindo? Agora Sim. 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 Que aí, como o Márcio falou, depende de nosso esforço, né? Então, eu escutei que a evolução espiritual é individual, né? Então, é como ele falou, depende de nós. Esses problemas pessoais é porque o esforço é de cada um, né? É de cada um em cima dessa, como fala aqui, né? A conquista é conquista pessoal, como na primeira frase já fala, né? A fé Uhum. viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Então, vai depender sempre de cada um de nós, como ele falou, da boa vontade, da vontade de cada um de nós. Foi o que eu É, entendi também da leitura, eu concordo com o Márcio. com certeza. Ô, Carmen, por favor, fecha o seu microfone. Obrigado. O que eu entendi, o que eu percebi aqui nessa mensagem é a necessidade que temos de trabalhar, de fazer a nossa parte. Nada vai cair do céu. Nada vai chegar de graça para nós, a não ser pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pelo nosso merecimento. Então, trabalhemos, porque só trabalhando nós vamos conseguir essas benesses não, essas virtudes, nós vamos conquistar a virtude da paciência, da fé, da esperança, da caridade, através de trabalho. Se aparecer a oportunidade de trabalho,
não a menospreze. Assuma-a. Agarre-a com unhas e dentes, porque é a nossa salvação. Vamos lá, Eli? Vamos. Todos os nossos amigos espirituais, né? Emanuel, André Luiz, Joano, todos eles, né? Em quase todas as mensagens lembram exatamente isso, né? Que a gente pode fazer como Jesus disse: busca, bata, peça. A gente pode, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente ficar só pedindo e orando, sem fazer o nosso esforço pessoal, né? Nós não somos enganados. A doutrina espírita não nos engana, ela é bem clara, né? Todos os amigos espirituais que vêm com essas mensagens maravilhosas são todas muito sérias e muito verdadeiras, né? Se quiser se enganar, somos nós mesmos, né? Porque a doutrina não engana ninguém, né? Então vamos orar. Vamos orar, agradecer a espiritualidade amiga responsável por esse nosso encontro, agradecer aos nossos mentores individuais de cada um de nós que Deus encaminhou para caminhar conosco toda a nossa encarnação. Esses amigos queridos que se doam por amor, que se doam por afeto a cada um de nós, que andam conosco de mãos dadas, nos direcionando os caminhos, nos educando as atitudes, nos educando as palavras, enfim. Agradecer a esses amigos queridos, agradecer a Jesus, nosso melhor amigo de todas as horas, por tudo e por tanto, por essa doutrina iluminada que nos esclarece, nos elucida e não nos engana. É clara, lúcida, de bom senso, realmente. Muito obrigada, Jesus, por ter nos apresentado essa doutrina querida. Agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, por todos os momentos em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que possa enviar uma legião de amigos benfeitores para os países em conflitos, onde sabemos, Senhor, que tem irmãos nossos passando por desafios imensos, que todos possam ser acarinhados, Senhor, e ter certeza de que dias melhores virão. Fica conosco, Senhor, e nos permita caminhar contigo. Graças a Deus, e que assim seja. Graças a Deus. Antes de começar o estudo da noite, eu vou pedir licença a vocês para voltar lá no Livro dos Espíritos. Para ser mais exato, na questão 10. E tem muito a ver com o nosso estudo da noite de hoje e doravante do nosso estudo da Gênese, do Céu e Inferno, das obras de Kardec de uma maneira geral. Mas como o Livro dos Espíritos é a base do nosso estudo, eu resolvi pegar a questão número 10 para relembrar. Pergunta a Kardec: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. Falta-lhe, para isso, um sentido. Nós temos 5 sentidos, que são suficientes para o nosso nível de evolução, onde nós estamos, mas, com certeza, são insuficientes para entendermos Deus. Por isso, todo o estudo da noite de hoje, mesmo as palavras de Kardec, Kardec também tem essa dificuldade, os espíritos também têm essa dificuldade, então não nos sintamos mal, não nos sintamos mal, né? Não nos sintamos mal por não compreendermos plenamente Deus. Ainda temos muito que caminhar para entender os mistérios de Deus. Nós somos espíritos imperfeitos, espíritos limitados, e espíritos limitados não têm como entender o ilimitado. Para nós,
tudo é mensurável para nós aqui encarnados. Tudo é mensurável. Né? Eu tenho 1,70 m, peso 60 quilos, meu carro anda a 100 km por hora, o dia tem 24 horas, tudo para nós é medido. Deus é incomensurável, é imensurável. Não vamos medir Deus, não vamos entender Deus nem tão cedo. Lá nas Bem-aventuranças, do capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus lembra lá nas Bem-aventuranças, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que têm puro o coração, porque verão a Deus. Nós, aí vou usar a primeira pessoa, tá? Quem quiser usar a primeira pessoa, fica à vontade. Eu estou muito longe de ter puro o coração. Lembrando lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. A mensagem de Lázaro, quando ele fala a lei do amor. No princípio, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações. Eu me considero nessa situação, nesse estágio de avançado e corrompido. Tem sensações. Quando instruído e depurado, diz Lázaro, tem sentimentos. E o sentimento que ele fala aqui é o amor. Então, não nos sintamos mal por não amarmos, por não sermos plenos, porque não temos ainda, não esqueçamos o ainda, condições para esse efeito, para esse trabalho, para esse entendimento. Mas vamos, na medida do possível, entendendo o que nos é possível entender, definindo o que nos é possível definir. E também entendendo que não é o conhecimento teórico que nos faz, vou usar aqui a palavra dos evangélicos, que nos dá a salvação. A salvação, segundo Kardec, se dá pela caridade. E a caridade pode ser feita por todos. Pelo sábio ou pelo ignorante. Pelo civilizado ou pelo selvagem. Todos podem fazer caridade. Então, todos estão sujeitos à salvação, me permita aqui essa expressão aqui dos evangélicos. Mas como Kardec usa também, então a utilizamos também. Fora da caridade não é salvação. Não é fora do conhecimento. Não é fora de nada além da caridade. Só para a gente ter ideia do que a gente vai estudar a partir de agora, que é a providência. O item 20 aí da Gênesis, a providência, que a gente vai começar a estudar. Tudo bem? Vamos lá, Carlão. Seu Valdemir. Fala, Maria Ruth. Tira meu som aí, por favor. Hein? Tira meu som aí. Eu não estou Margarete, conseguindo. por favor, tira o som da Maria Ruth. Ah, já tirou. Obrigado. Vamos lá, Carlão. Vamos. Boa noite, pessoal. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Estão entendendo? A providência é a solicitude de Deus para com todos nós. E não é com nós humanos, com nós criaturas. Todas as criaturas de Deus são objeto de, vou botar aspas nas palavras, tá? De preocupação de Deus, de observação de Deus. Todas as criaturas têm essa observação de Deus. É nisso que consiste a ação providencial dele. Continuemos. Vamos lá, Carlão, você está mudo. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos
e os menores pensamentos de cada indivíduo. Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos? Kardec nos lembra que nós somos regidos por leis universais. Então, Deus estabeleceu leis que regem o universo. E todos nós, todas as criaturas de Deus, estão submetidos a essas leis. E a principal, segundo os amigos espirituais, é a lei de amor, justiça e caridade. É uma lei só, tá, gente? Amor, justiça e caridade é uma lei só. Então, essa lei abrange todas as criaturas, em todos os segmentos, em todos os segmentos de elevação em que estivermos. Por isso, ele está em tudo. Ele está em todos os lugares. Lembrando aqui uma fala de Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, quando ele diz: em Deus existimos e em Deus nos movemos. Eu costumo usar uma comparação para ficar mais fácil para a gente entender essa fala de Paulo. Em Deus existimos, em Deus nos movemos. Deus, dentro dessa uma metáfora que eu gosto de usar, Deus é o mar. Nós somos os peixes. Se tirarmos os peixes do mar, o mar continua mar. Se tirarmos o mar dos peixes, os peixes deixam de existir. Então, nós somos os peixes no oceano. Deus é esse oceano. Sustenta o universo através da lei de amor, através do seu pensamento. Por isso ele está em todas as coisas. E por isso ele preside todas as coisas. Muita gente acha que ele criou as leis e depois abandonou tudo. Simplesmente foi descansar. Sétimo dia, como o seu dia lá no sétimo dia, né? Foi descansar no sétimo dia. O resto estava tudo resolvido. Não. Deus continua trabalhando, segundo Jesus, Deus continua trabalhando até hoje. Então, o Pai trabalha sempre, diz ele. E eu também trabalho, disse Jesus. Continuemos, Carlão. Vamos, 21. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, vendo-se limitados. Essa aí é a questão que eu comecei falando. No estado de inferioridade em que ainda nos encontramos, só muito dificilmente podem os homens, ou podemos nós, compreender que Deus seja infinito. Porque nós somos finitos. Finitos em termos não em termos de existência. Em termos de existência, nós somos infinitos. Mas em termos de conhecimento, em termos de evolução, nós somos finitos. Nós estamos finitos. Então, ao infinito, não compete ele entender, compreender o infinito. Ao finito, não compreende o infinito. Então, essa é a situação. Então, nós temos essa dificuldade, porque, como eu disse anteriormente, nós mensuramos tudo. E Deus é imensurável. Continuemos? Vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado. Imaginando-o circunscrito, figuram-no quais eles são, a imagem e semelhança deles. Nós fizemos um Deus antropomórfico. Né? Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Tanto é que a gente sempre imaginou, ou sempre nos foi passado, nos foi mostrado,
que Deus era um velho, barbudo, com barba branca, com um cajado, uma túnica, que está lá em cima, olhando a gente e nos castigando por erros que cometemos. Lembrando aqui uma fala de uma criança de 7 anos, que falou para a mãe e a mãe falou para mim. Deus é esse cara que está lá em cima, mandando a gente descer para reencarnar, para viver de novo. Isso é uma criança de 7 anos, sem nenhum tipo de religião, tá? Não é católica, não é evangélica, não tem absolutamente nada. Nunca foi à igreja. Mas que Deus está lá em cima, mandando a gente descer para cumprir nossas obrigações. É exatamente isso. Deus é infinito nesse comando. Os quadros em que o vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, é ele um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequenas coisas. Pois é, eles não compreendem que Deus possa intervir diretamente nas pequenas coisas. E os amigos espirituais nos dizem que tudo que eles fazem é cumprir a vontade de Deus. Então, quando eu faço uma prece e alguém vem me socorrer, ele vem em nome de Deus. Nada acontece no universo sem a permissão de Deus. E não confundamos aqui permissão com vontade. Muita gente fala em vontade de Deus. A vontade de Deus não. Deus não tem vontade que façamos guerra. Não tem vontade que matemos, que criemos dificuldade. Ele nos permite fazer isso em função do nosso livre-arbítrio. Mas, com certeza, teremos que responder a cada ato nosso, segundo Paulo escrevendo lá aos Gálatas. Então, Paulo e outros autores sacros também têm esse entendimento. Plantemos o que quisermos, mas a colheita é a nossa obrigação. Teremos que colher aquilo que plantarmos. Por isso a gente tem esse cuidado. Não é só o conhecimento intelectual ajuda, mas não é suficiente, não é bastante. Então, o que basta, o que nos bastará é a caridade. O que nos bastará é a prática do bem. E o ignorante ou um sábio podem ser salvos se tiverem caridade. Vamos lá, Carlão. 22. Impotente para compreender a essência mesmo da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Nós só podemos descrever, nós só podemos falar daquilo que conhecemos, principalmente descrever. E aí eu me permito um exemplo pessoal. Eu sou do interior do interior. Lá interior mesmo, onde não tinha água encanada, água era de poço, onde não tinha luz, não tinha eletricidade, onde não tinha absolutamente nada. E um dia, por volta dos 7 anos, 7, 8 anos, eu saí desse interiorzão, e fui uma cidadezinha. E na cidadezinha tinha água encanada. E aquilo foi uma grande novidade para mim, porque abria uma torneira e a água saía. E para explicar em casa, quando eu cheguei, explicar meus pais, meus irmãos, explicar aquilo que eles não conheciam também. Quais palavras eu tinha que usar? A torneira era aquela de metal, bem antiga, claro, bem antiga, né? E eu associei, me permitam a fala, com um cabo de garfo.
É como se fosse um pedaço de cabo de garfo preso num cano, que você vira o cabo de garfo e a água sai. Então, é isso que nós estamos, é isso que Kardec está nos dizendo aqui. Nós só vamos compreender através de comparações. E as nossas comparações são muito limitadas. Não temos condições de compreender plenamente. Por isso, criamos esse Deus à nossa imagem e semelhança. E por isso que o André Luiz, o André e os autores espirituais nos dizem, em inúmeras situações, deixo de traduzir ou deixo de transcrever por não existir no vocabulário terreno, terráqueo, similitudes, palavras que possam, ou alguma coisa que possa descrever. Imagine lá no livro Obreiros da Vida Eterna, a apresentação lá do Asclépios. Asclépios não tem mais corpo. Como se explica isso para alguém, principalmente que não seja espírita? Asclépios se apresenta só com o busto. É assim mesmo, dentro de uma redoma, dentro de um espaço criado, mantido materialmente para que ele pudesse manifestar. Então, nós não temos comparações, no nosso nível evolutivo, não temos comparações para entender, para descrever essa divindade que está muito além da nossa capacidade de imaginação, mas de entendimento, de imaginação. Pela imaginação eu posso imaginar qualquer coisa, mas até a imaginação eu tenho limites, porque eu não posso imaginar como é Deus, como é o Espírito. A gente faz algumas comparações. É uma chama, é um sopro, é uma inteligência, é um princípio inteligente, mas tudo são comparações. Ainda longe estamos desse entendimento pleno. Continuemos? Vamos lá. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. É interessante essa comparação. De novo, é uma comparação que Kardec faz. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Dentro do nosso entendimento, pela nossa percepção, não tão entendimento, mas da nossa percepção, nós sabemos que os espíritos não são obstaculizados pela matéria. Os espíritos são capazes de atravessar a parede, de atravessar a porta, se reunir no sol e não se queimarem. E aí, porque Kardec diz, suponhamos que esse é um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Só para a gente ter ideia, gente, só para a gente fazer uma comparação, por favor. Não é que o espírito penetre todos os corpos, mas o espírito, essa matéria nossa, não o impede de atravessar. Ele atravessa a parede. Um dia desse eu estava numa reunião mediúnica, estava chegando numa reunião mediúnica, e a sala estava trancada, a porta estava trancada, e a gente não tinha chave. Então ficamos esperando para lá de fora um tempão, até chegar alguém com a chave para abrir a porta para a gente entrar. E quando nós entramos e começou a reunião mediúnica, começou a reunião, um espírito nos disse: eu fiquei rindo de vocês, que vocês ficaram lá fora tentando esperar, e eu passei direto. Já estou aqui um tempão. Então, essa facilidade que eles têm. É isso que Kardec está colocando aqui. E se esse fluido penetra todos os corpos,
for inteligente, for um fluido inteligente, ele vai produzir efeitos inteligentes. Como ele diz lá no Evangelho, né, como justifica a existência de Deus. No axioma que a vossa ciência diz que não há efeito sem causa. E se o efeito é inteligente, a causa também há de ser inteligente. Continuemos? As propriedades do fluido perispírito dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo quem o transmite, fica de certo modo impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz corpo com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos dizer, tomando o efeito pela causa, que o fluido se torna inteligente. Porque o fluido nos torna inteligentes. A inteligência é do espírito. A inteligência é um atributo do espírito, que usa esse fluido para interagir com a matéria. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês já tiveram a oportunidade de estudar o livro dos médiuns, principalmente logo no início do livro dos médiuns, quando Kardec fala das mesas girantes. E ele fala que as mesas são envolvidas por um fluido do médium e do espírito, uma combinação desses fluidos, do médium e do espírito, e os espíritos dão uma espécie de vida factícia a esse fluido que envolve a mesa ou que envolve os objetos, e que a partir daí eles atendem ou seguem a orientação do pensamento do espírito. Então, pensamento é uma coisa, fluido é outra, espírito é outra. O pensamento é a inteligência, o pensamento é um atributo do espírito, mas não é o próprio espírito. Continuamos? Vamos lá. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sob forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando mesmo o fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamos-nos, então, Isso aqui é constantemente. interessante, Ricardo. Isso aqui é interessante. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja, não deixa de estar saturado desse fluido divino. E o Emmanuel diz que os vermes trabalham para Deus, assim como nós, cada um com a sua capacidade, com a sua possibilidade, mas as criaturas de Deus, e mesmo as irracionais, trabalham para Deus. É o caso que ele está nos lembrando aqui. É a providência à sua solicitude. Vamos lá. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refúgios do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Pois é, o próprio Kardec
Podemos dizer que Deus vê. É uma expressão que ele não tem outra para explicar. Deus vê? Deus não tem olho. Deus não tem olhos. Como é que ele vê? Então, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa capacidade de compreensão, ele coloca o verbo ver para entendermos. Deus percebe, porque Deus está em tudo. E isso é interessante a gente entender isso e entender ou aceitar essa ideia do Deus está em tudo. Porque quando eu crio um obstáculo para alguém, quando eu crio uma dificuldade para alguém, eu estou criando uma dificuldade. Me permita aqui todas as aspas possíveis, tá? Porque uma dificuldade para Deus. Porque Deus está em todos os lugares, Deus está em todas as pessoas. Então, quando eu faço mal a alguém, quando eu desejo mal a alguém, eu estou desejando mal também ao Deus que habita esse alguém. Eu estou contrariando a lei de amor. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Por isso, Jesus nos convoca a amar os inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque Jesus sabia e sabe, que Deus habita em todos. Aliás, ele próprio diz, né? Deus habita em nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, Deus está dentro de nós também. Não imaginemos Deus num recanto do universo qualquer, num palácio, isolado, recebendo ministros para despachar. Está longe dessa ideia. Então a gente precisa entender: Deus está em todas as coisas. Como lembramos agora há pouco, Deus é o oceano. Nós somos as criaturas marinhas que vivemos e nos movemos no oceano. Diga, Neide. Neide Siqueira. Loreni, eu não perguntei não. Hein? Não fui eu não. Ah, não. Sou eu, Valdeni, Ah, sim, Rosemary. desculpa, Rosemary. Foi a Rosemary. Diga, Rose. Então, tem mais de 10 anos que eu fiz o estudo também desse livro, da Gênesis, e era presencial e era dado de uma outra forma. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei assim, nunca mais esqueci, né? Eu queria saber se você assim, confirma essa informação, é que Deus não tem, claro, a gente não tem noção de como é Deus, de verdade, porque a gente não tem, nós ainda não estamos evoluídos para isso. Mas eles disseram, Deus não fica triste, assim, quando a gente erra, né? Todo mundo falava antigamente, papai vai ficar triste com você se você errar. E nem fica feliz quando você acerta. Eu falei, não, eu achava que sim. E principalmente quando fala assim, se Deus está dentro da gente, né? Ele está esperando o melhor da gente. Não que eu faça as coisas para assim, Deus vai ficar feliz comigo. Não. Mas quando eu erro, poxa, errei, né? Que você tenha falado, Aldeni. Aí nunca questionei isso na aula, mas também nunca mais esqueci. Mais uma vez, são as nossas características, os nossos atributos transferidos para Deus. Deus fica triste. Imaginemos Deus triste. Alguém pode imaginar um Deus triste? Criador do universo triste? Deus fica alegre. Deus não fica alegre, Deus não fica triste. Deus é. Acho que a definição melhor que eu vejo, que eu já vi de Deus até hoje é essa. Deus é.
Deus é amor. Uma outra coisa que eu costumo falar, principalmente em palestra, eu costumo lembrar, Deus perdoa? O que vocês acham? Não, Deus não perdoa. É isso que eu ia falar. Acho que, assim, desse entendimento, vou pensar que ele nem olha assim, você está errando ou está acertando, né? Não tem o que perdoar, porque ele está muito acima disso. Assim que Porque eu penso. por que nós temos que perdoar, nós em espíritos inferiores, em espíritos imperfeitos? Por que temos que perdoar? Para que a gente melhore, evolua, né? Não, Acho que mas isso é uma por coisa do quê? coração. O que me leva a perdoar? Porque a gente ainda se sente ofendido, Valdemir. Exatamente. Eu ainda me É, sinto ofendido. Eu ainda me ofendo. é. Vocês acham que Deus se ofende comigo por eu errar? Por eu fazer bobagem? Por mais grave que seja a minha falta. Mesmo que eu seja um Hitler da vida. Deus vai ficar triste, magoado, aborrecido com Hitler? Não. Deus vai amá-lo tanto quanto ama a qualquer outra criatura sua. Então, Deus não perdoa porque ele não se ofende. É mais um atributo humano que nós transferimos para Deus. É mais uma característica humana que nós colocamos em Deus. Eu sei que é difícil para a gente entender, mas Deus, como diz a questão número 1, lá do Livro dos Espíritos, é uma inteligência. Uma inteligência suprema que criou e mantém esse universo. O universo é mantido através do pensamento de Deus, do pensamento, do fluido, do halo, sei lá. O universo é criado por ele. Então, por que um ser com todo esse poder, com toda essa capacidade, vai se aborrecer com um espírito inferior, com dificuldades, porque errou, porque cometeu equívoco? Mesmo que eu mate uma dúzia de pessoas, mesmo que eu mate 1 milhão de pessoas, Deus vai me dar oportunidade de renovar, de refazer, de recomeçar, quantas vezes for necessário, até que eu entenda esse processo. Mas ele não vai ficar triste nem alegre comigo. Ele sabe, porque ele é onisciente, ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe o que eu vou fazer amanhã ou depois. Porque ele conhece, ele me deu livre-arbítrio, então ele sabe o que eu vou usar, ele sabe quando eu vou usar e como eu vou usar esse livre-arbítrio que ele nos concedeu, que ele me concedeu e concedeu a cada um de nós. Diga, Mirabelle. Bom, boa noite a todos. Valdemir, lá na oração Pai Nosso, que o nosso irmão Jesus nos ensinou, ele tem aquela parte que diz que ele nos ensina a orar. Quando ele fala, né? Quando nós não pudermos orar por nossas próprias palavras, a gente usa esse recurso que vai ser atendido. Aí ele ensina numa determinada parte o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Bom, eu entendendo literalmente, eu estou perdoando aquele que me ofendeu. Mas agora me passa pela cabeça que aquele que me ofende sou eu mesmo também, tá? Agora me passou isso pela cabeça. Muito bem. A pergunta é: Jesus, conhecedor das nossas problemáticas, e ele sabendo que Deus não perdoa, nem critica, nem sendo juiz daquela forma bruta como Moisés colocava, será que existe uma interpretação que talvez eu não tenha entendido muito bem a interpretação espírita dessa parte, que fale melhor sobre esse ponto de vista que você colocou, que é uma coisa bem agradável de ouvir,
que Deus não é a imagem e semelhança do homem, é ao contrário, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que eu gostaria de saber é por que ele nos ensina para que nós pensamos que ele, o Pai dele, nos perdoe, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. É essa incongruência que me veio agora. Uhum. Bem, para começar, pedir perdão é um ato de humildade. Então, é uma maneira de eu exercitar ou de eu aprender a humildade. E depois, precisamos entender que nós somos crianças espirituais. No meu caso, quem tem filho, quem tem netos, mas especialmente filhos. Quando os filhos são pequenos, nós contamos um monte de historinhas para eles. Criamos ficção para que eles possam entender determinados assuntos. Por isso, Deus contava para nós, Jesus contava para nós historinhas, parábolas. Porque nós, crianças espirituais, como diz Lázaro lá no Evangelho, né? No princípio o homem só tem instintos, e nós ainda estamos muito instintivo ainda. Então, Deus falou, o Jesus falou o que poderíamos entender. E quando Nicodemos vai lá conversar com ele, né? E fala da reencarnação, ele fala da reencarnação, e ele diz, mas como é que eu vou entrar no ventre da mãe de novo? E Jesus diz, mas você é doutor da lei e não entende isso? Se eu falo das coisas da terra, você não entende? Imagina se eu falar das coisas do céu. Imagina Jesus falando para nós coisas do céu. O pai não perdoa. O que é que ia nos estimular? A não perdoar também. Certo. Uhum. A seguir esse exemplo. Então, mais à frente, vocês vão entender um pouco mais. E aí vamos entender lá o Evangelho de João. Se me amais, pedirei ao Pai que vos mandará outro Consolador prometido, que vai esclarecer tudo que eu não pude esclarecer, que vai ficar convosco eternamente, que vai vos auxiliar, vos esclarecer, vos ajudar. Esse é o ensinamento. Então, nós não temos... Nas preces do Evangelho, nessa parte, eu sinceramente não consigo tê-la completamente incorporada a mim. Não consigo, eu tenho que ler várias vezes para eu me incorporar. Mas você vê essa lucidez um pouco maior do que essa, entre aspas, historinha que você coloca que Jesus resolveu nos ensinar porque éramos nosso nível de consciência, era de nosso nível de consciência, ou você acha que mudou muito pouco, pela sua percepção? Não, mudou muito. Muito? Está aí o Consolador prometido nos esclarecendo tudo que ele não pôde esclarecer. É claro que está esclarecendo tudo? Ainda não. Ah, sim. Era isso que eu queria saber. A doutrina é dinâmica. Sim. Com certeza, muitos outros conhecimentos virão que nós ainda não temos condições de entendê-lo hoje. Olha, em respeito à sua idade, a sua idade não, mas suas experiências, você teria alguma... Me desculpa eu pedir isso a você, mas você teria alguma projeção de alguma frase mais adaptada a consciências não tão pequenininhas assim, que já cresceram um pouquinho a mais, sem ser voltada para... Eu sei que você é só o Valdeni, que você não é Kardec, que você não é o espírito de verdade, mas você poderia elaborar uma forma de se falar sobre perdão? Por exemplo, eu penso que o perdão poderia ser ensinado assim: perdoe-se, perdoe e analisa o que te levou a errar. Perdoa-se a si mesmo. Aprenda a se amar, porque estaria amando o próximo e a Deus, sobre todas as coisas. Seria alguma coisa assim, Valdeni, sempre te colocar nessa saia justa? Eu acho que seria tudo da doutrina espírita. Sim. Seria a doutrina como esse divisor de águas para a gente. Porque nós estamos estudando aqui à luz da doutrina espírita. Sim. Então,
todo conhecimento nosso, a partir da doutrina espírita, a partir de 857, tem um novo patamar. Então, essa resposta é a boa resposta para perdão, para aprender sobre perdoar, que Jesus, que Deus não nos perdoa. Ele apenas é. Ele é amor. Sim, Sim. perfeito. Se eu amo a mim mesmo pelo erro que cometi, eu estou de acordo. Eu não estou dizendo passar a mão pela cabeça. Tanto é que eu estou falando de uma análise profunda sobre a observação sobre os nossos atos, baseado num comando moral. Porém, no momento que isso foi feito, se eu ficar numa mas eu não me perdoo, eu estou indo contra as leis de Deus, não é? Só para a gente encerrar, lembra o ensinamento básico de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao Certo. seu E ao próximo próximo como a como a si si mesmo. mesmo. Muda o Certo. verbo amar. Bota o verbo perdoar. Certo. Bota o verbo Ótimo. entender. Bota o verbo Sim, aceitar. Muda o sim. verbo e a ideia continua a Fica a mesma. mesma. Certo. Perdoe ao seu inimigo, assim como você Assim perdoa como você perdoa a si mesmo. Ótimo, ótimo. Adorei. Obrigado. Valeu, Valdenir. Perfeito. Entendi. Carmen Vieira, diga aí, Carmen. Rapidinho, é que passou já aquela fala, mas quando você falou que Deus é amor, né? Aí eu fiquei pensando aqui, que nós estamos falando que Deus não é tristeza, não é alegria. Deus é amor. Aí eu queria só botar aqui que o amor é alegre, o amor não é triste. Então, se Deus é Na amor, sua percepção, por que o amor na, seria triste? na Ah, nossa tá. percepção. Na minha O percepção. amor é que rege o universo. Sim, mas o amor, eu acho que o amor, é da minha percepção, como você falou, o amor é alegre, eu acho, né? O amor é alegria, o amor é luz. Então não é tristeza. Então, se Deus é amor, com certeza, aí. Meu modo de ver, se Deus é amor, Deus é uma energia alegre, é uma energia de luz, né? É isso que eu queria colocar aqui. É que nós não entendemos ainda amor, Carmen. É lá no É. capítulo 90, se não estou equivocado. Ah, Capítulo 90 do Vinha de Luz. Se não estou equivocado. Tem uma hum, mensagem do Emmanuel que diz lá: conhecem, falando do amor, conhecem o homem alguns raios de amor, alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias a luzirem sobre as muralhas do nosso egoísmo. Então, nós ainda estamos longe de entender o que seja amor. Como diz Lázaro entendi. também lá no Evangelho. No princípio só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando puro e instruído, tem sentimento, tem amor. Quando puro e instruído. Eu creio, Carmen, e aí é a opinião do Valdenir, que nem tão cedo estaremos puros e instruídos no planeta Terra. Sim, Por isso, ainda não sabemos o que é amor. A gente faz, para mim, amor é como um mosaico. Você pega vários sentimentos ou várias emoções e vai colocando num quadro. Respeito, entendimento, amor, caridade, perdão, várias coisas. Até você fechar esse quadro, aí esse quadro se chama amor, com todas as virtudes incluídas. O amor é a essência de todas as virtudes que nós podemos adquirir, hoje sim. ou no futuro. Então, o amor não é Obrigada. alegre, não é triste. O amor é só amor. Ele é o amor. Tá bom, obrigado. Obrigada. Nada. Carlão, eu nem sei onde nós paramos. Já me Ah, perdi aqui na estamos sequência. quase fechando o item 24. Fecha? Estamos fechando? Isso. Para entender, depois da palavra do Cristo. Ah, Para, sim. Para entender, tá. para Ok. estender, perdão. Ok.
Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces para que Ele as ouça não precisam transpor o espaço, nem ser dita com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Ele está em nós. Então, quando eu faço uma prece, ele está, de novo aqui, tá, gente? De novo a nossa comparação. Ele está ouvindo. Ah, mas Deus não tem ouvido. Mas, de qualquer maneira, é o que nós entendemos. Então, quando eu faço uma prece, estando ele em mim, ele está ouvindo a minha prece. Eu faço uma prece pedindo ao Bezerra para me auxiliar. Ele está em mim e está no Bezerra. Então ele sabe, por isso ele sabe todas as coisas. Porque ele está em todos os lugares. Ele inunda o universo, ou os universos, se quisermos colocar os universos paralelos, como alguns dizem. Então, ele é, com certeza ele é. Gente, são 58. Vamos parar aqui, Margarete? Tá? Parar aqui no item 25, né, Carlão? 25, 6 Vamos do começar o 10. 25. Assim que encerrar, depois da prece, eu vou botar o link lá de novo, tá? Sim, perfeito. Ah, sim, a Sandra levantou a mão ali. Diga, Sandra Fonseca. Rapidinho. Então, se você está dizendo que ele é e ele está em nós, né? Boa noite a todos, antes de tudo, né? Cheguei já no final, mas eu fiquei com uma dúvida rapidinho. Se ele está em todos nós, né? Congelou a Sandra. Por que precisamos pedir, então, para receber? Se ele sabe de todas as coisas que estão em nós. Você congelou. Repete a pergunta, por Você favor. congelou, Sandra. Repete a sua pergunta, por favor. Não, eu estou dizendo, se Deus está em todo lugar, ele é, como você disse, tá? Se a gente vai orar para um santo, ele está na gente e está no santo, ao mesmo tempo que a gente está pedindo aquilo, no santo, na pessoa para quem a gente está orando. Por que, então, se ele sabe de tudo, se ele está, ele é, por que é necessário que nós peçamos para ter as coisas? Para Todo aprender mundo diz a ser isso, humilde. né? Para aprender Tá. a ser humilde. Tá, ok. Obrigada, então. Obrigada. O Evangelho nos diz em inúmeras passagens: o nosso orgulho não permite que haja alguma coisa acima de nós. Tá bom. Então, É porque essa é uma dúvida que eu tenho, né? Que às vezes eu falo, gente, mas Deus não sabe de todas as coisas, né? Será que a gente precisa pedir, sabe? Então aí você está me explicando, ok. E não precisa pedir com palavras. Nós não pedimos com palavras, somente. O nosso pedido real é feito através de atos. Tá bom, obrigada. Tá bom? Silvânia, quer fazer a nossa prece final, por favor? Rapidinho. Sim, Carmen. Rapidinho. Por favor. Você falou que a gente não pede com palavras apenas, a gente também pede com atos. Eu queria entender como é agir pedindo. Como é que é pedir agindo? Você pode me esclarecer? Quando você ajuda alguém, você está, de certa maneira, e por favor aqui com as aspas, pedindo ajuda. Porque quando você ajuda alguém, você está ajudando também o seu anjo da guarda, por exemplo. E o anjo da guarda desse alguém que você ajudou vai te ajudar. Entendi. Então, o nosso ato é caridade. É o Kardec diz lá, fora da caridade não há salvação. Então, com a minha caridade, eu estou entrando em contato com Deus, eu estou conversando com Deus, eu estou pedindo a Deus ajuda. Claro que quando eu faço sem a intenção de, eu faço
sem esperar a Ah, eu recompensa. fiquei até emocionada de escutar isso. Não sei por quê, me deu até vontade de chorar. A Entendi. Tá emoção bom, é sempre válida, então fique tranquilo. tá bom. Pode se Obrigada, emocionar à tá? Muito vontade. obrigada. O importante é que emoções eu vivi, né? Se chorei ou se É, sofri, o é importante é que isso, emoções eu vivi. isso. Tá bom, Tá obrigada. bom? Obrigada. Então Podemos, vamos Silvânia? podemos, Valdemir, podemos. Bom, então vamos levar o pensamento a Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos imensamente por mais este dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade, Senhor, que estamos tendo aqui de realizarmos mais um estudo nesta segunda-feira. Hoje estamos terminando a Gênese e vamos começar um novo daqui a pouco. Então, agradecemos imensamente por todas as oportunidades que o Senhor nos concedeu até o momento. Senhor, pedimos que o Senhor possa abençoar a todas as pessoas que não puderam entrar aqui no estudo, nossos irmãos, que recebam nossas boas vibrações, que possa abençoar a todos os seus familiares também, os familiares de todos que se encontram aqui. Pedimos o fim das guerras em nosso planeta e pedimos pela saúde de todas as pessoas que se encontram com problema, com alguma enfermidade neste momento. E a Ti, Senhor Jesus, agradecemos a companhia em todos os momentos, agradecemos por todo o Seu amor também e pedimos, Senhor, uma noite de sono abençoada. Se pudermos ser úteis em alguma tarefa que nos colocamos à disposição. E também pedimos a sua permissão para darmos por terminado o estudo desta noite, do livro A Gênese. Muito obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças Bem, a nós vamos parar Deus. um pouquinho. A Margarete vai fechar essa página, vai abrir outra página lá dos mensageiros. Quem quiser participar, fique à vontade de participar com a gente. Quem não quiser, obrigado por ter participado desse. E amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, fazendo o livro Céu e Inferno. Tá bom? Contamos aí com a ajuda de vocês. Tá Grande bom. abraço. Tchau, gente. Boa Até noite. daqui a Beijo. Tchau, boa Boa noite noite. a Até daqui a pouco. todos. Oi, Tchau. Tchau, gente. boa noite a todos.